Olá pessoal, nessa aula de psicodiagnóstico referente à quarta-feira, dia 8 de abril, nós vamos retomar os objetivos da primeira entrevista expostos pela Erzeno no capítulo 5. Então não é um texto novo, capítulo 5, e nós vamos verificar se a entrevista que ela deixa como exemplo no final do capítulo e que a gente discutiu na aula passada, cumpre os objetivos que ela coloca. Então, o primeiro objetivo é de que a gente tem que terminar a primeira entrevista com uma imagem do conflito central, ou seja, uma ideia, uma cena do conflito central, do sintoma principal e os seus derivados, aquilo que vem como consequência desse sintoma. O segundo objetivo é uma hipótese inicial sobre o motivo latente. E essa hipótese vai poder ser confirmada ou modificada, refutada depois, durante o processo psicodiagnóstico a partir dos instrumentos, testes, técnicas e tudo mais. Então, vamos parar aqui nesses dois primeiros. Nós temos uma imagem do conflito central a respeito do sintoma do Francisco. Nós temos uma hipótese inicial sobre o motivo latente? Sim. Então, qual que é o trecho da entrevista que nos mostra isso? É esse. Então, eu deixei aqui destacado porque eu tenho medo de ler e a gente ter o vídeo bloqueado por questões de plágio. Na live nós vamos conversar melhor. Outro objetivo é, nós precisamos terminar a entrevista inicial com uma história da vida do paciente e da situação que desencadeou o sintoma. Então, nós temos aqui um pouco da história do Francisco, que ela deixa relatado para nós. É possível conseguir muito mais numa entrevista, né? Suponho que ela tenha resumido para deixar como exemplo. E aqui nós temos a situação desencadeante, aquilo que está desencadeando o sintoma. No caso do Francisco, não tem uma situação, um evento traumático que a partir daquele evento ele passou a ter esse medo. Os pais não conseguem explicar quando começou, sabe a idade, né? Começou por volta dos 5 anos. Mas o que aconteceu lá quando ele tinha 5 anos? Nem a mãe nem o pai sabem dizer, né? Então fica essa a hipótese, essa aqui destacada. Outra coisa importante é que a gente termine a entrevista inicial com uma estratégia para usar os instrumentos que a gente tem, usar os testes e tudo mais. A Erzeno não descreve aqui qual a estratégia que ela vai utilizar com o Francisco. Ela não colocou isso no exemplo, mas lá no último parágrafo dessa entrevista, ela diz que usou o Rorschach, por exemplo, e que depois encaminhou a mãe para psicoterapia individual. Então, provavelmente, o Rorschach estava na estratégia desenvolvida por ela. Aí nós não temos, então, claro qual estratégia foi utilizada, mas a gente sabe que alguma estratégia teve. Ok? Nós vamos falar também sobre os objetivos e sobre os trechos da entrevista que mostram que esses objetivos foram alcançados durante a nossa live. Um abraço e até mais tarde.